Olá, eu sou Ivan Velasquez, planejador financeiro. Eu desenvolvi este conteúdo, transformei para este formato para facilitar a sua reflexão sobre saúde financeira. Se uma pessoa de, sei lá, 19 anos decidir hoje confiar cegamente no sistema tradicional de aposentadoria, ela está basicamente assinando um contrato em branco. Um contrato que aceita um corte de no mínimo 40% no próprio padrão de vida, bem naquele momento em que a pessoa vai estar mais vulnerável. Nossa, sim. É um choque de realidade brutal, né? Muito brutal. Mas olha, existe um mapa para fugir dessa armadilha. E na nossa imersão de hoje, a grande missão é explorar um material que é, assim, brilhante. Ele foi criado pelo planejador financeiro e professor Ivan Velasquez. Isso mesmo. A nossa ideia é decodificar essas anotações e mostrar como cuidar daquele primeiríssimo salário, sabe, pode ser a chave mestra para planejar, tipo, o resto da vida inteira. É o ponto de virada perfeito para essa conversa, porque aquele momento em que o celular vibra, sabe, com a notificação do banco e o primeiro salário cai na conta, cara, é quase mágico. Oh, nem me fale. É inesquecível. Pois é. E para a galera que está entrando agora no mercado de trabalho, seja no estágio ou como jovem aprendiz, a sensação é de poder absoluto, né? É a recompensa palpável por todo aquele esforço das entrevistas e tudo mais. Totalmente. Só que junto com essa euforia toda e aquela vontade imensa de gastar tudo em lanche ou roupa no shopping, deveria vir uma pergunta bem séria. O que exatamente construir com esse dinheiro? Vamos desempacotar isso. Porque quando o material do professor Velasquez fala no conceito de poncuar como sendo a partida oficial de uma jornada que ele chama de linha da vida, a minha cabeça vai direto para aqueles videogames de RPG de mundo aberto, sabe? Ah, sim, de explorar o mapa. Exato. Receber esse dinheiro e não ter a menor ideia do que fazer com ele é como criar um personagem e sair andando pelo mapa sem destino, sem salvar o jogo, sem equipar nenhuma armadura, e aí o que acontece? Dá tudo errado. Qualquer monstro de nível baixo aparece, a pessoa dá um deslize e todo o progresso se perde. Acabou a brincadeira. O que é fascinante nessa imagem do videogame que você trouxe é que ela ilustra perfeitamente a falta de gestão de riscos, porque gestor de riscos não é um jargão complicado de Wall Street. É uma escolha diária sobre o quanto de exposição ao caos uma pessoa consegue suportar. Certo. E o material do Velasquez é muito enfático em uma armadilha que destrói muitos inícios de carreira, que é a terceirização do futuro. Deixar pra lá, né? Isso. O lema central dele é bem claro. Faça a sua parte e espere pelo melhor, mas também prepare-se para o pior. O problema é que muita gente prefere ficar só na parte do esperar. Ficar na inércia. E, bom, para evitar isso, o material estrutura o tempo de um jeito bem prático ao longo dessa linha da vida. Ele divide os objetivos em curto, médio e longo prazo. Mas, traduzindo isso, o que isso significa para quem está lá suando para ganhar a sua bolsa auxílio? O curto prazo é o oxigênio financeiro, digamos assim. Estamos falando de um horizonte de até 2 anos. A missão aqui não é ficar rico. É sobreviver. Exatamente. É construir a base. Montar uma reserva de emergência, matar aquelas pequenas dívidas de cartão de crédito e ter um caixa rápido para aproveitar oportunidades. Tá, e o médio prazo? O médio prazo vai ali de 2 a 5 anos. É onde a pessoa começa a focar em projetos pessoais mais robustos. Pode ser pagar um intercâmbio, financiar um curso de especialização ou até comprar os primeiros bens. E aí chega o tal do longo prazo, que seria acima de 5 anos. E aqui, olha, o material menciona coisas como imóveis, aposentadoria, sucessão, legado. Sinceramente, falar de sucessão para alguém que acabou de aprender a usar a máquina de café do escritório parece um delírio. Parece muito distante, né? Demais. Como a gente convence a nossa audiência mais jovem de que pensar tão lá na frente não é paranoia? Explicando a matemática implacável do sistema em que a gente vive. Lembra daquele corte drástico na renda que foi mencionado logo no início? Lembro, claro, a parte assustadora. Pois é. A grande ilusão é achar que o sistema tradicional vai cuidar de tudo magicamente para a gente. Se olharmos os dados reais da Previdência Social que o material traz, as regras atuais exigem uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para as mulheres. 62. Isso, com pelo menos 15 anos de contribuição.
e 65 anos para os homens com 20 anos de contribuição. Espera aí, mas essa é só a barreira de entrada, certo? Só a idade e o tempo. O verdadeiro balde de água fria está no cálculo do que a pessoa vai receber de fato. Vamos traduzir isso em números reais? Porque a regra nua e crua assusta. Assusta muito, porque, basicamente, a regra diz que, ao atingir os requisitos mínimos, o benefício base é de apenas 60% da média salarial que a pessoa teve desde julho de 1994. 60%. Então, tipo, se a média salarial da vida inteira de uma pessoa foi de, digamos, R$ 5.000, o Estado vai virar para ela aos 65 anos e dizer: parabéns por trabalhar a vida toda. Aqui estão R$ 3.000. Exatamente isso. É uma queda instantânea. E detalhe, é justamente na fase da vida em que os planos de saúde disparam de preço e os custos médicos explodem. Exato. E o material até diz que, para melhorar esse valor, adiciona-se 2% para cada ano que exceder aquele tempo mínimo. Nossa, 2%. Ou seja, é uma corrida de tartaruga contra a inflação. Depender só disso é um erro matemático gravíssimo. Com certeza. E isso levanta uma questão central, sabe? A jornada não é uma linha reta. Essa linha da vida está cercada de riscos. E o Velázquez divide isso muito bem. Primeiro, a gente tem os riscos pessoais. E, ironicamente, um dos maiores riscos materiais listados por ele é o risco de viver muito. Aqui que a coisa fica realmente interessante e confesso que um pouco confusa. Por quê? Porque assim, para um estagiário de 19 anos, viver muito parece um problema maravilhoso, digno de filme de ficção científica, sabe? Como o simples fato de estar vivo pode ser classificado como um risco. É que o risco não é o viver em si. O risco é viver além do seu dinheiro. Ah, entendi. A longevidade é fantástica, claro, desde que exista capital acumulado para sustentar essas décadas extras. Porque, pensa bem, se o dinheiro acaba aos 70 anos e a pessoa vive até os 90... São 20 anos. 20 anos de um abismo financeiro e dependência total de familiares. E, além disso, tem os riscos de saúde no meio do caminho, né? Doenças, acidentes que incapacitam a geração de renda. Tá, então esses são os baques da vida pessoal. Mas o material também entra a fundo nos riscos do mercado financeiro. E eu confesso que palavras como liquidez e volatilidade fazem muita gente jovem querer fechar a planilha na hora e jogar videogame. É verdade. Como a gente traduz o risco de liquidez para a galera que acha que investir é só guardar o dinheiro na poupança? Bom, liquidez é a velocidade com que se consegue transformar um bem em dinheiro vivo na conta do banco, sem tomar prejuízo. Certo? Imagina o seguinte cenário. Uma pessoa tem um apartamento que vale R$500 mil. É um patrimônio excelente, não é? Com certeza. Baita patrimônio. Mas e se essa pessoa sofre um acidente? Tipo, precisa pagar uma cirurgia urgente na segunda-feira e todo o dinheiro dela está preso nas paredes daquele apartamento? E complicou. Ela tem um problema gravíssimo de baixa liquidez. Ela não consegue vender um imóvel em 2 dias pelo preço justo. Vai ter que dar um desconto enorme. Vai ter que vender pela metade do preço no desespero. Por outro lado, um investimento no Tesouro Selic, ou mesmo o dinheiro ali parado na conta, tem alta liquidez. Você aperta um botão e o dinheiro está disponível. Fez todo sentido. E a volatilidade? Porque eu vejo material do professor dizendo que o pessoal mais jovem precisa entender isso desde cedo. Volatilidade é aquele famoso sobe e desce, né? O caos da bolsa de valores, do câmbio. Mas por que alguém com salário de aprendiz deveria se estressar com o gráfico da bolsa agora? Ah, porque a juventude tem o maior de todos os superpoderes nos investimentos, o tempo. Entender a volatilidade cedo permite uma coisa crucial, que é o errar pequeno. Como assim? Imagina perder 10% de uma carteira de R$200 aos 20 anos de idade. Dói um pouco no orgulho, mas ensina na prática como o mercado funciona. Agora, imagina a pessoa ignorar isso a vida toda e lá aos 50 anos perder 10% de um patrimônio de R$500 mil, simplesmente porque não entendia de volatilidade. Nossa, R$50 mil evaporando. Isso destrói o sono e a saúde de qualquer um. Totalmente. Ok, então, recapitulando. Temos a nossa linha da vida, sabemos dos monstros que estão soltos no mapa, sejam os acidentes pessoais ou o caos do mercado, e sabemos que a aposentadoria do governo não vai nos salvar. Uhum. Qual é a armadura?
Como a nossa audiência mais jovem pode se blindar de verdade, na prática? O professor Velasquez traz 2 conceitos aqui: o capital próprio e o capital de risco. Isso. E olha, eu preciso fazer uma pausa, porque quando eu ouço a expressão capital de risco, eu penso imediatamente em day trading, em criptomoedas obscuras ou em colocar dinheiro numa startup de garagem e torcer muito para dar certo. É isso. De jeito nenhum. Essa é uma confusão super comum. O que ele chama ali de capital de risco não é apostar em coisas perigosas. É exatamente o oposto. Como assim? É a ferramenta para transferir o grande risco financeiro de um desastre para os ombros de uma instituição muito maior. Estamos falando de seguros, especialmente os seguros de vida. Ah, claro, seguro. A palavra mágica que faz qualquer pessoa com menos de 30 anos revirar os olhos instantaneamente, né? Demais. Seguro tem aquele cheiro de boleto de quem tem hipoteca, dor nas costas e uma minivan na garagem. Como trazer a importância do seguro para o mundo de quem ganha uma bolsa de estágio e só quer, sei lá, pagar a assinatura do videogame e curtir o fim de semana com os amigos? Se a gente conectar isso à imagem maior lá do começo, pense no seguro na juventude como se fosse uma poção de vida gigante e cooperativa no seu jogo de RPG. Gostei, continua. Milhares de jovens saudáveis colocam algumas moedinhas num caldeirão todo mês. A imensa maioria deles nunca vai precisar usar. Ainda bem. Pois é, mas se de repente um jogador toma um dano crítico de um monstro inesperado, tipo uma doença grave, aquele caldeirão inteiro paga pela recuperação dele. Um seguro de vida para um jovem custa muito pouco, justamente porque o risco de acontecer algo é baixo, mas o retorno de proteção é gigantesco. É proteger a própria máquina de imprimir dinheiro, que é a capacidade de acordar e trabalhar, né? Afinal, se a pessoa ficar inválida por 1 ano e não consegue trabalhar, quem é que paga as contas? Exatamente, se ela tiver o seguro, essa poção cooperativa cobre o buraco. E o mais legal é que isso preserva o segundo escudo, não é? O capital próprio. Certo, capital próprio. Sim, o capital próprio é aquele dinheiro que a própria pessoa acumula. E aqui, o material destaca a previdência complementar, a famosa previdência privada. E não como um luxo, mas como a grande solução para fugir daquela armadilha dos 60% do governo. Perfeito. Ela se apoia em 3 pilares maravilhosos. O primeiro deles é a acumulação individualizada. No sistema do governo, quem trabalha hoje está pagando a conta de quem já está aposentado, certo? Certo. É uma roda que não para. Na previdência complementar, não. O dinheiro que a pessoa coloca é dela, rendendo para ela mesma. O que já é um alívio enorme. E pelo que vi aqui, o segundo pilar é que ela quebra o teto, certo? Não importa que o INSS tenha um limite máximo de pagamento, na previdência privada, quem decide o teto do padrão de vida lá no futuro é o esforço da própria pessoa no presente. Exato. E o terceiro pilar amarra tudo isso com chave de ouro, que é a flexibilidade e a transparência. O investidor consegue ver no aplicativo de celular exatamente onde o dinheiro está alocado, qual é o rendimento diário e pode alterar a estratégia ou até resgatar o capital dependendo da necessidade. Maravilha. Então a gente tem a armadura, o seguro para blindar o agora e a previdência privada para garantir o amanhã. Mas e a mochila de suprimentos? Como é que o dinheiro de fato é distribuído ao longo dessa viagem toda? Aí a gente entra na parte tática. Pois é, porque o material tem uma seção focada em mitigar aquele risco de mercado que a gente conversou antes. E ele usa a palavra mágica de Wall Street, a diversificação. Diversificação é o único almoço grátis do mercado financeiro. É a lógica de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. É preciso distribuir o capital em diferentes classes de ativos. Mas não basta só distribuir, tá? A técnica vital que o Velasquez ressalta é o rebalanceamento de carteira. Que seria ajustar os pesos de tempos em tempos. Isso mesmo. O mercado mexeu, uma classe de ativos subiu muito, a pessoa vai lá, vende um pouquinho dela e compra daquela que ficou para trás e que está barata agora. É isso que mantém o risco sempre sob controle. O material traz uns exemplos práticos que, olha, são uma aula à parte. Ele simula uma carteira com perfil balanceado ao longo de diferentes idades. E para facilitar para quem nos ouve, vamos olhar para esses exemplos não em valores absolutos de dinheiro mesmo, mas em percentuais, tá? Só para entender a mentalidade por trás da coisa. Ótimo. Vamos começar pelo jovem de 28 anos.
A recomendação ali é de 56% em renda fixa, 25% em fundos multimercado, 12% em ações puras e 7% no internacional. Legal. E só para não jogar jargão do nada na nossa audiência, renda fixa é basicamente emprestar dinheiro para o governo ou para o banco, com uma rentabilidade um pouco mais previsível. Ações é comprar pedacinhos de empresas e ir de cabeça para o caos do mercado. E multimercado é dar o dinheiro para um gestor que pode investir um pouco em tudo. Brilhante tradução. E nota bem a composição dessa carteira dos 28 anos. Quase 20% do dinheiro está exposto a alto risco, se a gente somar as ações com o mercado internacional. É bastante coisa. E mais um quarto do patrimônio está no multimercado buscando ganhos maiores. É uma carteira desenhada para uma agressividade controlada, entende? Existe uma busca clara por crescimento do bolo, aceitando os solavancos do caminho. Acelera, mas com um cinto de segurança. Exato. Aí a gente avança na linha da vida e chegamos no exemplo de alguém com 35 anos. E o jogo muda de forma sutil, mas muda. A renda fixa pula para 67%. Subiu bem. Sim. E o multimercado encolhe para 20%, as ações caem para 9% e a parte internacional desce para 4%. Dá para ver nitidamente a marcha sendo reduzida, né? É um momento em que a preservação daquilo que já foi conquistado começa a competir de igual para igual com a vontade de crescer. Porque aos 35 anos, as responsabilidades da linha da vida costumam ser mais pesadas, sabe? Uhum. Família, filhos. Família, às vezes um financiamento imobiliário longo. Então, a necessidade de liquidez e estabilidade aumenta muito. E a prova definitiva disso vem no terceiro exemplo do material, que é focado em uma pessoa de 48 anos. A mudança é assustadora no bom sentido. Conta como fica. A renda fixa simplesmente engole o portfólio. Ela chega a 76% do total. O multimercado despenca para 15%. As ações ficam em minúsculos 6%. E a parte internacional mal sobrevive com 3%. Nossa. Olhando para isso, a evolução da carteira parece a troca de um veículo. Aos 28 anos, a carteira é um carro esportivo. É rápido, sente todos os buracos da pista, mas chega longe e rápido. Aos 48, a carteira virou um carro forte. É muito mais lento, claro, mas um acidente na via não faz nem cócegas na blindagem. Essa analogia é exata. E a mecânica por trás dessa mudança de carro, o porquê de a renda fixa tomar conta desse jeito, tem nome. Chama-se risco da sequência de retornos. Como funciona isso? É assim, se o mercado financeiro quebrar no meio do caminho, as consequências dependem de onde a pessoa está na linha da vida. Se a bolsa de valores desaba 50% quando a pessoa tem 28 anos, isso, na verdade, é maravilhoso. É uma Black Friday. Ah, sim, porque tá tudo barato. Isso. A pessoa tem 30 anos de novos salários pela frente para comprar ótimos ativos a preço de banana. Nossa, é verdade. Mas se a bolsa quebra quando a pessoa tem lá seus 48 ou 50 anos? Exato. Se o baque ocorre perto da reta final e a pessoa está cheia de ativos de risco, ela não tem mais tempo de vida profissional para esperar a recuperação do mercado ou para fazer novos grandes aportes. O plano de aposentadoria simplesmente desmorona. Que perigo! Por isso que a juventude é o único superpoder que permite olhar para o abismo do mercado e não piscar. O portfólio precisa ir mudando organicamente, se protegendo cada vez mais de grandes perdas à medida que o tempo fica mais escasso. O que nos traz de volta aquela sensação mágica lá do início. Aquele instante em que o celular acende mostrando que o dinheiro do primeiro mês de esforço no estágio finalmente caiu na conta. Entender tudo isso que a gente conversou hoje transforma totalmente a visão sobre esse dinheiro. Com certeza transforma. Ele não é mais apenas o passaporte para pagar o lanche da turma ou comprar um tênis legal. Ele é literalmente o primeiro tijolo real na construção dessa imensa e complexa linha da vida. E os instrumentos para assentar esse tijolo com maestria estão todos nesse material que a gente analisou. É ter a disciplina de definir metas claras de curto, médio e longo prazo. Sem dúvida. É usar a diversificação e o rebalanceamento como se fossem vacinas, né? Vacinas contra os riscos de mercado e de liquidez. E, acima de tudo, construir aquele cinturão duplo de proteção que a gente falou. O capital de risco e o próprio. Isso, o capital de risco transferindo os perigos imprevisíveis do presente através dos seguros de vida
e o capital próprio garantindo a tranquilidade do futuro através da previdência complementar. Não tem mais desculpa para andar pelo mundo aberto apanhando de qualquer monstro por aí. A genialidade do professor Ivan Velasquez nesse conteúdo todo pode ser resumida na própria máxima dele, não é mesmo? Com certeza. Ele arremata todo esse arcabouço com a frase: planejar é cuidar do presente para garantir o futuro. Fantástico. E para deixar a galera que nos ouve, especialmente o pessoal que está vendo os primeiros salários entrarem agora, ruminando depois dessa nossa análise de hoje, eu jogo aqui uma provocação. Manda! Nós acabamos de explorar que o tempo é disparado, o maior multiplicador de dinheiro e o maior amortecedor de crises que existe. Sendo assim, será que o pior risco de todos não é a paralisia, a inércia? É uma boa pergunta. O que custa mais caro? Começar a planejar hoje, nem que seja separando míseros R$ 50 desse primeiro salário, ou tentar correr atrás do prejuízo para comprar 20 anos de tempo perdido lá na frente. O tempo não aceita devoluções. A linha da vida começou a ser desenhada hoje, e o lápis já está na mão de cada um. A partir da consciência, cada pessoa faz suas próprias escolhas sobre os próximos passos.